Muito bem, terceiro dia da nossa série A Visão que João teve de Jesus, ou a visão de Jesus a João, né? E o nosso terceiro dia, nós vamos falar sobre as vestes talares que João relata ali em Apocalipse capítulo 1. Olha o Marcelo Costa chegando aí. Apocalipse capítulo 1, no verso 13 ainda, né? Olha quanta coisa a gente já falou sobre só no versículo 13, né? Deixa eu fechar essa tela aqui. Só no versículo 13. O versículo 13 fala assim, então: E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, ou um semelhante a filho de homem. Quanta coisa a gente falou de filho do homem, né? Mudou um pouquinho aí a sua visão sobre esse Deus? Que assim como nós temos a sua imagem e semelhança, ele também tem a nossa, continua tendo a nossa imagem e semelhança, não é poderoso? Esse Deus que se aproximou de nós, né? E a gente vai continuar desenvolvendo sobre esse Jesus com a próxima frase. Ele diz, semelhante a filho do homem, vírgula, com vestes talares. Com vestes talares. Com vestes talares, era para ser, e para nós a partir de hoje será, né, óbvio, o significado de vestes talares, mas para muitos ainda não é tão óbvio assim quanto parece. Vestes talares. Então, olha só, primeiro a gente precisa entender o que significa talares, né? Vestes talares. Alguém sabe o que significa talares ou vestes talares? Alguém quer arriscar aí ou não? O que significa aí talares? É muito simples, né? Não tem nenhuma revelação em talares, é só o significado mesmo. A princípio, né, as revelações vêm no porquê dessas vestes. Mas talares significa vestes até o calcanhar, vestes que vão até o calcanhar, vestes que cobrem até os pés, né? Porém, os pés não. Vestes talares, vestes longas, vestes compridas, né? Até o calcanhar. É interessante que João vê Jesus com essa roupa. Essa roupa era uma roupa muito típica de uso sacerdotal, tá? Alguém já sabia disso? Né? Vestes talares. Muito provavelmente ali, aquelas vestes estavam ali representadas, o texto não fala, mas essas vestes estavam ali de forma branca, né? Clara, ou enfim. Na verdade, a gente não dá para a gente afirmar assim que seria da cor branca de fato, porque ali naquela glória, né, naquela majestade, com certeza havia muita luz, havia muita luminosidade. Então, se aquela roupa pudesse estar ali, sei lá, com uma coloração azul ou amarela, ou enfim, ela ainda assim ela estaria de forma muito iluminada, né? Assim, de forma bem simples que a gente pode entender, obviamente, né? Ali naquela visão do reino do Espírito, vamos colocar assim dessa maneira, né? João estava lá, né? Então aquela visão no céu, poderíamos dizer assim. O fato é que a gente vai entender daqui a pouquinho também que o branco significava justamente não a pureza, não a pureza do sacerdote, representada ali no sacerdote, como pureza no sentido de que não há. Isso é muito louco, porque a gente já começa assim, já trazendo revelações, né? Já assim. Não brancas no sentido de que não havia erro
ou não havia pecado, né? Porque se Jesus é santo, e ele é santo, mas aqui na comunicação, se ele é santo antes de haver lei. O que isso significa? Cara, é muita coisa. Antes de haver lei. Porque a gente vai ver aqui no texto já já que pecado no sentido de fazer coisas erradas, ou no sentido de atitudes erradas, como assim o sistema religioso sempre nos ensinou, né? E como a própria lei trouxe para o homem, ele só existiu, o pecado nesse sentido, por causa da lei. Antes da lei, nós vamos ler lá em Romanos 5, não havia esse tipo de consciência de erro. Tanto que no verso 12, se não me falha a memória, nós vamos ler já já, Paulo vai dizer assim, olha, se não há lei, não há pecado. Se não há lei, não há pecado. É muito louco a aula de hoje, hein? E ficar ligadinho aí. E eu até gostaria que você perguntasse, caso você não estivesse entendendo. A gente vai falar de bastante coisa interessante aqui, tá? Então, assim, ó, a roupa branca, ela vai significar, ali no finalzinho, quando a gente for entender, representa não a limpeza conforme a consciência humana entende. E até hoje entende, mas o branco significa de outro lugar. Porque em outro lugar, tudo é claro, porque tudo é luz. Entende? Mano, dá para começar essa aula aqui de diversas maneiras, mas vamos tentar seguir aqui o. Então, olha só, nos parece, tá? Nos parece, por todo o contexto, que essa roupa era branca, mas não importa, tá? Nos parece por quê? Porque o sacerdote usava roupa branca. As vestes talares dos sacerdotes eram brancas, porque foi pedido pelo próprio Jesus assim. Não era Jesus, foi Deus, tá? Era Jesus, mas eles não sabiam, a gente já sabe disso. Então, Jesus pediu, né, a Moisés, quando ele deu toda a ordenança lá com relação às vestes sacerdotais e toda a construção do tabernáculo, que tivessem que seguir exatamente esse modelo. Então, como a roupa do sacerdote era branca, muito provavelmente nessa visão, João viu também, ainda que o texto não fale, vestes brancas. Mas o que importa para a gente é o que esse branco significa e toda a luz que estava naquela visão. Tá certo? Então a gente já começa aqui com muita coisa, né? Então, vestes talares são vestes que cobriam até o calcanhar, né? Iam até o calcanhar, deixava o pezinho ali de fora, e é o que nós vamos falar na nossa próxima aula, fazendo um breve pulo, tá? Um breve pulo, uh, saindo aqui de vestes talares, depois ele vai falar, e cingido, né, à altura do peito, com o cinto de ouro, a cabeça eram brancos como a alva lã. Nós vamos pular isso aqui, seus olhos como a chama de fogo, e nós vamos direto para aproveitar aqui o lance das vestes e dos pés descobertos, nós vamos direto para os pés, que é lá no versículo 15, depois a gente volta ali cingido no peito como altura, como um cinto de ouro, né? Ele vai falar no verso 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Cara, é muito bom tudo isso aqui. Então vamos lá. O sacerdote usava essas roupas. Então, o que Jesus estava representando e aparecendo de que forma ali para João? Como um sacerdote. Que a gente tem os registros ali mais comumente e mais especificadamente e detalhadamente em Êxodo capítulo 28, Êxodo capítulo 35, né? Que Jesus está trabalhando ali com Moisés, toda essa simbologia, né? E todo esse pedido
para a formação ali das vestes, sacerdotes, dos utensílios, do tabernáculo, de toda a construção, que simbolizaria o reino de Jesus. E melhor do que isso, simbolizaria o próprio Jesus, porque tudo era Jesus, a gente vai entender isso. O que que o símbolo, o que que o sacerdote, qual era o papel do sacerdote? O papel do sacerdote era cumprir as suas funções de adorador, aquele que sacrificava e aquele que ofertava, tá bom? Grave muito bem isso daí. Resumindo os dois principais papéis sacerdotais: aquele que ofertava, ou seja, doava, e aquele que sacrificava em favor do povo, tá? Ele sacrificava, e quando sacrificava, então, para sacrificar, ele ofertava. Esse era a natureza da adoração, né, no papel sacerdotal. Então, olha que interessante. O que significava essas vestes brancas, né? É interessante eu falar aqui, abrir um parêntese para vocês, que haviam 4 cores, tá? Havia 4 cores, mais especificadamente ali nesse pedido, na formação dessa tenda do tabernáculo, nessa tenda sacerdotal, né? Para todo esse ritual, 4 cores, e eram elas o branco ali no linho fino. Então não era um branco de pintura, mas era o branco do próprio material. Olha só, tem coisas que você já vai pegando e eu não preciso falar, né? Porque se eu for detalhar cada coisa, a gente não sai nunca mais daqui. Então, o branco do material. Não era pintura, não era colocado, não eram as atitudes colocadas nas pessoas. Não era a banana colocada no abacateiro. Não, é o abacateiro. Não, a bananeira que consegue dar banana. Tá entendendo? É muita coisa, querido. Eu falo que, ó, se o povo soubesse o que a gente está aprendendo aqui nessa série, ai, ai, é duro, né? Mas eu até evito de ficar falando muito, sim, porque pro povo lá, né? Pra gente aqui não, né? Porque eu não gosto de marketing, mas enfim, né? Mas o fato é que essas coisas, eu tenho certeza que ninguém nunca ouviu. O sistema religioso também nunca vai ensinar, porque eles não alcançam isso. Então, olha só. Até eu tenho que me cuidar aqui, porque é tanto detalhe que senão eu vou abrindo e eu não consigo ir para frente, né? Só vou abrindo. Então, eram 4 cores: o branco, o azul, o vermelho e o roxo, tá? O azul, que representava também a filiação, o vermelho, que era o sangue do Salvador, e o roxo, né, que era o que voltará. 4 cores. É engraçado que as 4 cores, nós podemos, compreendendo o significado das 4 cores, nós imediatamente, quando lemos os 4 evangelhos e percebemos que em cada evangelho a gente vê Jesus representado de uma maneira, ainda que não tendo, ainda que não sendo proposital por aquele que escreveu, no caso o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, eles vão ser naturalmente, olha o que Jesus faz, eles vão ser representados por Jesus como o Santo, o Filho do Homem, o Salvador e o que voltará nos 4 evangelhos. Eu não vou falar para vocês a ordem, qual é qual ali, porque eu não lembro agora. Inclusive, eu tenho um seminário e eu vou trazer para vocês também uma série que se chama O Tabernáculo da Adoração. E no Tabernáculo da Adoração,
nós vamos destrinchar todo o tabernáculo. Me arrepiei agora aqui. Nós vamos destrinchar o Deus que eles não conseguiram ver lá, mas que estava lá, porque tudo era Jesus. Eles tinham Jesus em tudo, em todos os materiais, em todos os utensílios, em todas as cores, em todo o ritual. Jesus estava lá o tempo todo. Em cada pilastra, eram 60 pilastras que cercavam a tenda do tabernáculo lá de Moisés, que depois foi representado pela tenda de Davi, e Davi não pôde reconstruir o templo, porque segundo Jesus, quando falou com ele, falou: você não pode reconstruir o templo, porque as suas mãos estão sujas. Né? Algumas pessoas falam assim, é porque era para Salomão construir. Não, lá eles não sabiam disso. Então, tem que voltar no entendimento, né? Ali era Jesus falando assim, olha, com as suas mãos. E aí quando os religiosos falam assim, né? Cara, é muita coisa. Eu preciso dar conta de falar diversos talários hoje para vocês. O religioso vai falar assim, ó, tá vendo? Porque com as mãos sujas a gente não pode construir, né? A gente não pode, é o pecado, né? Porque Davi matou, Davi matou muita gente e tal. Esse era o sentido que o homem tem na sua mente comum e tinha lá na época. Mas o sentido real não é esse. O sentido é que o homem não pode construir com as suas mãos. O templo que Jesus estava para erigir, que somos nós. Então, lá atrás, Deus já estava falando, olha, tudo isso aqui é um modelo. Como eu O amo. Pet, Pode falar. até sobre o colete sacerdotal, né? Nesses tempos, Jesus estava me falando sobre as pedras, né? E eu quero muito ouvir esse ensino sobre o colete, né, do peitoral. Uhum. E essa série do Tabernáculo, provavelmente nós vamos ter mais de 20 aí aulas para a gente aproveitar bem, ver cada detalhe. Eu vou trazer coisas assim para vocês que, se vocês entenderem, nunca mais vocês, não tem volta. Nunca mais vocês. É tanta coisa, queridos. A religião, sabe? Meu coração, mas vamos lá. Então, olha só. Eu até me perdi, né? Porque é tanta coisa. Então, Jesus estava vestindo a roupa do sumo sacerdote, tá? Roupas brancas, né? Ainda que não fosse branco, mas vestes talares. Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote que não mais entrou ou que entrava, assim como os homens, no tabernáculo, ou, desculpa, ou no templo, uma vez por ano, para oferecer sacrifícios em favor do homem, mas que esse sacrifício e essa oferta durava simbolicamente, né, durava por um ano só. E todo ano o homem precisava sacrificar. Mas nós vamos chegar lá. Agora, o símbolo dessas vestes, ou melhor, essas vestes brancas simbolizava a santidade que o sacerdote estava ali representando, e ou a santidade em que o homem deve andar. E melhor do que isso, a santidade que o próprio Jesus, como sacerdote, tem. Agora, veja que o significado de santidade para o sistema religioso é um. E a santidade que sempre significou, ou melhor, a santidade que sempre foi de fato, é a que nós vamos aprender aqui hoje. Tá? Então, olha só. A palavra santidade no hebraico
E por que nós vamos aprender a palavra santidade no hebraico? Porque santidade, como ela de fato é, e o que representa santidade, o que significa santidade, ela já era reconhecida e entendida antes mesmo que pudesse vir a lei. Olha só, presta atenção nisso. Isso aqui é o auge da aula, ainda que nós vamos falar bastante, mas o auge já está aqui. Santidade, como o homem entendeu por causa da lei, e ainda o sistema religioso carrega, não é santidade. Santidade é maior do que o religioso entende. Então, o que se entende por santidade, o sistema religioso? O sistema religioso, desde a época da lei até hoje, porque eles pensam da mesma forma, né? A aliança terminou, Jesus já chegou, a luz já brotou, o entendimento está aí para todos, está para além da letra, está para além daquilo que o homem conseguiu captar. Mas o homem ainda continua, a religião continua ainda carregando os mesmos significados e vivendo os mesmos sacrifícios e ofertas, inclusive nos mesmos lugares que Jesus já pôs fim. Quando a mulher samaritana veio, encontrou a mulher samaritana no poço de Jacó. Lembra que eu disse a vocês, ainda no ano passado, tanto na sala 1 no Telegram, né, nas aulas que tem lá nos estudos no Telegram, quanto também na sala de ativação, a gente falou um pouquinho. A mulher ainda perguntava, como uma boa religiosa, ainda que, né, tentando ser religiosa, em seus pecados e, enfim, ela falava assim, Senhor, quando a gente vai adorar onde, né? Sem saber que era o Messias ali. Porque uns falam que é para adorar nesse monte, outros naquele lugar, um nesse templo, outros num outro templo, outros em outro monte, enfim. Não, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros não adorarão mais em lugares. Porque eu não estou em lugar nenhum. Eu estou no único templo erigido pelas mãos celestiais e não os templos erigidos pelas mãos humanas. Entende? Agora é interessante que lá atrás, né, ele já falou para Davi, não constrói o templo com as suas mãos, não, porque o templo que eu quero trazer aqui, Davi, você é homem segundo meu coração, Davi, você não entendeu ainda? Não são esses templos, né, mas é o templo que as minhas mãos construíram lá na gênese de todas as coisas, né? Enfim, então olha só, o significado de santidade para o religioso é fazer as coisas certinhas, ou é não pecar no sentido de cometer pecados, ou cometer erros, segundo a lei, segundo costumes, segundo ordenanças, segundo pode ou não pode, é isso ou aquilo, comida, essa pode comer, essa não pode, roupa, essa pode, essa não pode, e por aí vai, né? E por aí vai. Esse é o significado de santidade, né? Agora nós somos santos, né? Não podemos falar palavrão, não podemos beber bebida alcoólica, não podemos fazer tatuagem, não podemos, né? Um monte de coisa, né? Tem que namorar só evangélico. Quem que viu aí o story meu de hoje? Né? Tem mais umas perguntinhas ali para responder depois, mas não deu tempo, né? Depois eu respondo. E eu adoro essas perguntas e respostas, né? Em breve aí, quando as redes crescerem, nós vamos ter aí 1 milhão de perguntas aí para responder. Vai ser maravilhoso, né? E aí já aparece nego para xingar e falar que é heresia. É tudo que eu quero, né? É tudo que eu quero. Pra eles divulgarem aí e crescer mais ainda e a mensagem crescer, né? E ir para lugares onde ela deve ir mesmo. Que eu não fui levantado por Jesus para falar com o evangélico, né? O evangélico já tem o que eles acreditam, eu fui chamado para levar a verdade a todo mundo. Né? E onde estiver aqueles que ouvirão. E aqueles que ouvirão, ouvirão. Então, olha só. Santidade não é isso. Santidade é isso do ponto de vista da lei. Mas santidade já era santidade antes da lei.
É por isso, então, que nós não vamos trazer o significado de santidade pela língua do Novo Testamento, que foi escrito no Novo Testamento, né, que no grego, no caso, o grego conhece, mas no que significava santidade antes mesmo da lei, porque antes mesmo da lei, e a pergunta é, quando começou a lei? A lei começou em Moisés, ok? Agora, antes da lei, já havia, né? Já existiam aqueles que falavam em santidade e falavam em santidade sabendo o que era santidade, né? E a palavra que eles falavam era kadosh, kadosh, né? Hebraico kadosh. Kadosh é isso aqui, ó, tá no chat aí, ó. Kadosh. Kadosh significa separado, tá? Separado. Separado. Acontece que, mesmo os religiosos sabendo que no original Kadosh significa separado, que no hebraico é Kadosh e Kadosh é separado, eles falam que é separado daquilo que agora parecia uma vida pecaminosa para uma vida agora que serve a Jesus. Ora, Jesus nem quer ser servido, né? Nem é sobre uma vida que serve a Deus, mas é que agora é uma vida em que Deus, o próprio Jesus, vive em nós. Tá entendendo? Então não é mais sobre nem obediência, porque obediência, nós já temos aprendido que obediência é o que o homem sempre entendeu que Deus estava querendo. Aí hoje eu respondi bem rapidinho assim no comentário de uma moça, né? Eu respondi assim, não sei se alguém de vocês viram, eu falei, não, mas nós temos que obedecer. Se você não obedece, você não ama Deus, não sei o que. Ela quis argumentar, né? A gente nunca vai ficar entrando em conversinhas, discussões. Vocês nunca vão ver a gente fazendo isso, né? Mas uma hora ou outra a gente põe ali uma charadinha, uma respostinha ali para poder, né, mexer um pouco com a pessoa. É para isso que a gente foi chamado, né? Mas a gente não vai ficar debatendo com ninguém, mesmo porque a gente sabe que uma mente religiosa jamais vai acompanhar aquilo que a gente está trazendo. E aí eu disse assim para ela, falei, não, amada, você está ainda no nível da obediência, pare de obedecer, né? Nossa, a cabeça dela, puf, acho que deve estar tentando entender até agora, né? Eu falei, saia do nível da obediência, né? Nem nunca foi sobre obedecer, né? Tanto que aqui em Hebreus, eu já mostrei para vocês que aqueles que obedeceram, na verdade, estavam fazendo pela fé, mas eles não entenderam que era pela fé, né? Porque uma vida que a gente vive pela fé, obediência já fica inexistente. Não é nem sobre você falar assim, mas quem tem fé obedece. É uma tentativa de ficar querendo ainda trazer o lance da obediência, entendeu? Não, já engoliu a obediência, já desapareceu, não é sobre obediência, Deus não quer obediência, Jesus não quer obediência. Não é nada sobre isso, né? Uma vez que agora já não sou mais eu quem vivo, né? Então, se é ele vivendo em mim, obediência já ficou, não é obediência é coisa de homem. Obediência é coisa de quem anda na lei. Obediência é coisa de quem ainda carrega o aio. Lembra da lei? A lei serviu de aio, né, para mentes obscurecidas. Na verdade, mentes obscurecidas não, né? Falar muito bonitinho, é mente morta mesmo, né? Cego, né? É uma tentativa de... A lei serviu para avultar o erro em que o homem estava. Não é que ele cometia, é a morte que ele vivia. Não é que ele produzia. Nós vamos entender isso aqui. Então, olha só. Santidade é kadosh. E kadosh significa separado, não aquele que não comete mais os mesmos erros, né? É igual o evangélico que quer santificar o seu violão. O meu violão não toca mais música mundana ou secular. Meu violão só toca música cristã. Umas pataquadas desse nível, assim. Eu sei porque eu conheço, eu nasci lá dentro, eu conheço tudo isso daí, né?
Nem tem música secular e música cristã, nem existe isso, né? Aliás, é mais fácil entrar músicas corretas e que falam do amor um pelo outro, do respeito, né? Músicas do que às vezes música evangélica, música tida aí como cristã ou gospel ou sei lá, católica ou, né? Um monte de letra aí errada, um monte de letra fazendo confissões erradas e por aí vai, a gente já sabe disso. Então, o que significa santidade? Significa, quando eles falavam assim, ó, Kadosh, né? Até Moisés, eles estavam dizendo assim, ó, Kadosh, aquele que é separado. Não no sentido de que aquele que não comete pecado, aquele que não comete erro, porque quem falava Kadosh antes da lei, não falava Kadosh nesse sentido porque eles não tinham ainda consciência de erro, porque a lei nem existia. Então, como é que eles iam falar que Deus não erra, não comete erro em viver ou fazer alguma coisa se Deus sempre foi? Não tem sentido falar que Jesus não erra ou que Deus não erra. Quando eles falavam Kadosh, eles estavam dizendo assim, ó, você é separado porque você é de outra espécie, você é de outra natureza, você é de outra matéria. Aí vocês já estão começando a entender o porquê que o branco era do linho e não era um branco pintado. Era um branco porque já era natural, já estava nele naturalmente. Ó, loucura. Só Jesus com essa sabedoria que vai trazer isso pra gente. Então, o branco não representa aquele que não comete erro, mas o branco significa a luz e a matéria que há em outra dimensão. Na dimensão agora que nós fomos inseridos também com ele. Não é sobre o que nós cometemos ou o que nós cometíamos. Era sobre quem nós éramos. Tá? Então, santidade significa de outro lugar, de outra natureza, de outra ordem, de outra matéria. Nunca teve a ver com fazer coisas corretas do ponto de vista humano, né? A pergunta que fica é o que é correto, né? O que é correto quando não há amor? Esse amor que foi revelado somente em Jesus, né? Então não é sobre amarrar banana no abacateiro, é sobre ele nos tornar bananeiras, vamos dizer assim, né? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. A lei apontava para a vida que levavam. Vida de maldades, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Tanta coisa, né? Na escolha. Então, o que que a lei, mudando um pouco de tópico aqui, avançando. Depois dessa consciência, veio a lei. Essa consciência de santidade. Então, veio a lei. Só que o que que aconteceu quando veio a lei? A lei, em sua ordenança, né? Pode ou não pode, faças isso, não faças aquilo outro, isso deve, é assim, não sei o que, ordenanças, ela trouxe consigo justamente o sentido em que não, o sentido que Jesus não queria que o homem entendesse, né? Como a gente tem aprendido, a lei trouxe, carregou com ela o poder do homem fazer escolhas, mesmo o homem estando ainda em sua natureza ou vivendo a morte. Tá entendendo? Então, trouxe a consciência para o homem do que o homem deve ou não fazer como escolha. Mas a pergunta que fica para nós é: que escolha eu tenho? Que escolha um abacateiro tem se ele só pode produzir abacates? Como pode um abacateiro escolher frutificar bananas, ou morango, ou laranja, ou por aí vai, né? Ele está preso em si mesmo, ele está preso em sua natureza.
Então perceba que esse lance de escolha, ou esse lance, esse entendimento sobre comportamento, tá? Olha, preste atenção muito nisso, porque o sistema religioso fala muito nisso, tá? Comportamento. Ah, não sei o que é problema de comportamento. Ah, é comportamental. Não. É de natureza. Porque comportamento não muda ninguém. Você não torna uma fonte de água doce jogando águas amargas nela. E você nem torna a bananeira, de novo, exemplo da árvore, né, que é o melhor, né, talvez. Você não pode tornar um abacateiro amarrando bananas nela, não tem como. Porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Mas o religioso não abre mão disso. Ele não abre mão disso, né? Agora, a natureza, e engraçado que eles falam de multiforme graça, mas multiforme graça que Deus pode operar, somente a multiforme que cabe na caixa deles. Não é multiforme ilimitada. Mas é uma multiforme graça, que eles falam muito da multiforme graça, né? Da multiforme graça que cabe na mentalidade humana e religiosa deles, né? E ainda carrega esse modo velho de pensar, né? Olha que louco tudo isso. Então a lei trouxe esse senso que o homem ainda não deixou para trás, não voltou para o sentido do significado de santidade de fato, né? Que é o verdadeiro kadosh. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Então, olha só. O que Jesus estava mostrando para João quando ele apareceu para João daquela maneira? Jesus estava mostrando que o problema do homem era justamente, olha, João, não se espante. Lembra que ele toca no ombro de João? João cai aterrorizado, de medo. Lembra do lance do medo? Porque ele via, né, ainda tinha, por mais que carregou algumas revelações de Jesus, ainda que em carne, ainda carregava aquele senso, né, aquela ideia de, uau, agora ele está glorificado, ele é Deus Todo-Poderoso, eu vou morrer fulminado aqui. E Jesus toca no ombro dele e fala assim, não, não temas, eu sou o mesmo, né, eu sou o primeiro, sou o último, eu sou Jesus, eu estou aqui da mesma forma, né, homem como você, né, me aproximo de você, não sou esse Deus terrível, nesse sentido em que o homem sempre entendia, e devolvo a minha vida a vocês. Então, o que Jesus estava mostrando para João com essa roupa, ele estava dizendo assim, olha, o problema do homem nunca foi aquilo que o homem produziu, no sentido de comportamento, no sentido de que o homem ainda insiste em carregar. Mas o problema do homem foi a sua nudez. Olha a aparente contradição que eu vou dizer aqui. Foi a sua aparente nudez que ele se vestiu lá em Adão. Mas eu vou devolver, eu sou aquele que devolvo ao homem as vestes que Adão perdeu lá no Éden. Eu devolvo a minha natureza. É por isso que, ainda em Gênesis, capítulo 3, no verso 21, eu sempre vou falar desse texto, porque ele é muito revelador, né? O próprio Jesus, Deus representado lá, né? O Deus oculto, estava como Deus oculto lá, ele mata o animal, que depois, pela lei em Moisés, vai ser a própria representação de Jesus no altar do holocausto, o animal que morre no sacrifício, para a expiação do pecado do homem, tá entendendo? Ele era o próprio animal que viria a ser morto. Então, ele já lá, ele já tem essas vestes, lá em Gênesis 3, 21, as vestes que cobririam o homem de novo dessa santidade. E essas vestes, ele ainda vai lembrar e ele vai devolver depois que ele ascende aos céus.
E lá em Lucas 24, 49, ele vai dizer para os discípulos, Lucas 24, 49, fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos, né, de poder. Então o problema do homem nunca foi comportamental. O problema do homem sempre foi de natureza. O pecado que a Bíblia fala não é pecado no sentido de que eu peco porque eu erro ou faço alguma coisa de errado. O pecado sempre foi problema de natureza. A natureza pecaminosa. Ok? Então, essas vestes representam as vestes com a qual Jesus nos veste ou nos reveste novamente, devolvendo o seu espírito em nós. E ele estava vestido dessa veste sacerdotal, revelando que ele, como sumo sacerdote, entrou uma vez e entrou de uma vez por todas, não necessitando mais o homem olhar nem um segundo sequer. Eu vou mostrar para vocês isso agora aqui na Bíblia, em Hebreus, na carta escrita aos Hebreus, na carta ou no livro escrito aos Hebreus, que para mim foi o apóstolo Paulo, porque tamanha revelação na minha cabecinha finita aqui, para mim, só pode ter sido o apóstolo Paulo. Para mim, a ele foi dado todo entendimento, toda revelação. Ele mesmo era hebreu, né, descendente de hebreu. Ele mesmo fala isso na sua segunda carta, quando ele escreve aos Coríntios, né? Vós sois israelitas? Eu também. Vós sois hebreus? Eu muito mais. Vós sois não sei o quê? Eu também, mais que vocês, né? E a mim foi dado o conhecer de toda a revelação, toda a graça, blá, blá, blá. E ele pega e sai arrebentando. E para mim foi o apóstolo Paulo. Há quem discorde. Para mim é muito cristalino. Então, olha só o que lá em Hebreus. É louco? Será que tem muita coisa aqui? Nesses vestes talares ou não? Vocês vão ver na próxima aula por que que a veste cobria somente até o calcanhar e os pés ficavam descobertos. É muito louco. Nós vamos falar de lavar pés, vamos falar de uma loucura. Quem não está participando está perdendo, né? Olha só. Vamos abrir aqui em Hebreus capítulo 7. O negócio fica gigantesco, né? Quando a gente entende, não a letra, mas a gente entende pela revelação, né? Hebreus no capítulo 7, a partir do 22, o autor vai falar assim, ó. Não, porém, cremos que... Deixa eu ver aqui, não, tá errado, peraí. Hebreus 7, tá para cá. Hebreus 7, 22. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Olha só. Então, aqui ele já está mudando, quer que as pessoas entendam, e aqui no caso os hebreus, mas todos os religiosos, ainda hoje, que mudem a forma de pensar. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Não tem mais sucessor. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, aquele que pagou a dívida continua pagando em nosso lugar. Visto não haver mais necessidade de que alguém se levante para que vos seja perdoado qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de erro. Com efeito, vos convinha um sumo sacerdote como este, santo. Aí ele vai usar aqui, a palavra que foi escrita no grego, obviamente, mas ele usa a mesma terminologia, né? Santo,
inculpável, sem mácula, separado dos pecados. Por que separado dos pecados? Porque ele é de outra ordem. E feito mais alto do que os céus. Olha lá. E feito mais alto do que os céus. O que o autor está tentando explicar aqui com palavras insuficientes? Feito de outra coisa. Vindo de outra ordem. Feito de outra matéria, que não tem a ver com a limitação e a capacidade de um homem qualquer de produzir alguma coisa, porque nada pode ser produzido de bom daquilo que é sombra. Mas só pode ser produzido algo que dura eternamente com aquilo que realmente é a substância. Quem está entendendo isso aqui? É só através dele, né? É só através dele. Aquilo que é santo só pode vir daquilo que é santo. Aquilo que é durável e dura para sempre só pode vir de outro lugar, que essas coisas não acabam. Porque tudo que é concreto e tudo que o homem poderia produzir, ou que nós poderíamos produzir, ele é finito. E eu quero que você abra sua mente, quando a gente lê assim, quando a gente fala finito, carrega o sentido de que aquilo que é existencial, ele começa e termina, mas eu quero que vocês vão para além disso. Entendendo que ele vai falar aqui, já logo no capítulo 8, vamos terminar aqui o capítulo 7, ele vai falar aqui no capítulo 8 que aquilo que existe não é o que é, mas aquilo que existe é o que é sombra. E aquilo que não é visível é que é a substância, porque vem de lá. É isso que é importante, talvez a chave aqui para essa aula hoje. Quando a gente fala banana no abacateiro, ainda é muito terreno, explica só parte do negócio. Mas quando a gente entende aquilo que a palavra não consegue decifrar, por isso aqui não é o que as escrituras falavam, é o sentido que só o Espírito deu para a letra que o homem não consegue entender ainda hoje. Então, quando a gente fala de substância, de matéria, de outro lugar, é o que de fato é. É o que de fato agora nos habita, por isso que nós podemos dizer que somos. É louco isso. Mas olha só ainda no capítulo 7. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecados, e feito do mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados. Olha isso. Os sacerdotes ofereciam sacrifício pelos pecados, pelo que eles faziam. Porque a lei trouxe o senso de que era sobre atitudes. Depois, pelos do povo. Olha só. Porque fez isso, ainda falando de Jesus, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Por que de uma vez por todas? Porque ele muda agora o tipo da árvore. Porque não era sobre aquilo que o homem produzia, mas era sobre aquilo que o homem era. Jesus me ajuda o povo a entender o que eu não consigo falar. É por isso que você pode fazer teologia, você pode fazer o que você quiser, né? Ele pode gerar em nós, né? O que de fato é para que a gente faça e viva, né? Aquilo que ele é mesmo. É porque o problema do homem não era naquilo que o homem fazia, era da presença que o homem perdeu lá em Adão. Era só essa a questão. Mas o homem não entende até hoje. Agora vamos ler o 8 aqui, ó. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que assentou à destra, cara, tem tanta coisa, assentou à destra do trono da majestade nos céus. E aí, nego fala assim que, né,
que não, ele assentou à destra. O pai está sentado no trono. Cara, a destra aqui está representando justamente o serviço. Ele não está lá sentado na destra como a letra está dizendo. Tudo aqui é simbólico, é porque destra significa o lado do serviço, é como falar do braço forte, é o braço que executa, é o braço que come, é o braço que escreve, é a destra que realiza, que executa. Ele é a destra do Pai, porque ele é o que veio, justamente o sacerdote, o sumo sacerdote que veio e realizou no lugar do homem. É só isso que é para entender. Não é para você acreditar que tem um trono, mas Jesus não senta no trono, ele senta à direita. Tem nada a ver sobre isso. É muito louco. É tanta coisa que eu fico até. Eu me exalto aqui, né? Não tem como. Porque eu fico desejoso de que uma mente religiosa seja liberta desses pensamentos todos, mas somente o Espírito. A gente ensina, mas as minhas palavras não têm poder para transformar o coração do homem, mas o Espírito que sai da minha boca é o que a gente crê que atinge aos corações para que eles sejam libertos, né? De toda a letra. Agora, olha só, ele continua. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Como verdadeiro ministro do verdadeiro tabernáculo. O verdadeiro tabernáculo somos nós. Ele é ministro do verdadeiro tabernáculo, não daquele tabernáculo. Não é lá, né? Que não é lá que Jesus trabalha. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer templo humano, não é em qualquer igreja, não é sobre rituais, não é sobre liturgia, não é sobre nada, mas é aquilo que o sumo sacerdote produziu em nós. A vida, essa luz, essa brancura, tá? Não no sentido de atitudes, mas da vida que é eterna, e não vida eterna no sentido de vida que dura para sempre. E até isso o povo religioso acredita, que é uma vida eterna porque estaremos para sempre. Não é estaremos para sempre, porque na eternidade nem tem tempo. Tá? Vida eterna é o tipo da vida. É a vida que só o Aion consegue produzir. Tá? É a vida do tipo de Deus. Eterna porque fala da matéria eterna, substância. Né? Como que eu posso pensar em eternidade num lugar onde o tempo não vai mais existir? Onde o tempo faz assim? Né? É por isso que ele é antes da fundação do mundo, porque ele já aparecia lá. Mas no nosso tempo existencial, ele vai aparecer aqui em João 8 e vai dizer: eu sou a luz do mundo. Entende? Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Olha lá, lembra que eu falei para vocês no começo? Então ele veio, se sacrificou e doou. Por isso era necessário que também o sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem tantos dons segundo a lei. Agora, presta atenção nisso. Aqui é um texto que vocês têm que saber de cabeça, tá? Hebreus 8, 6. Hebreus, ou melhor, desculpa, Hebreus 8, 5. E depois os 6, e depois os demais. Mas principalmente aqui os 5 e os 6, tá? Esse texto é o texto crucial que destrói qualquer argumento religioso para qualquer coisa física, material, templo, dogmas, cartilhas, blá blá blá. Aqui destrói, tá? Os quais ministram em figura e sombra. Eles falam tanto da letra, né, e das escrituras, né? Tá aqui, escrito no literal, agora. E agora? E agora, né? E agora, mané? O que você vai falar? Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais.
assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz: vê que faças essas coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, com efeito, Jesus obteve ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, entende que tudo isso que era feito e ainda é feito no sistema religioso é só uma sombra. Não é o que de fato vale. É só uma representação. O que é no espírito. Ah, você tem que vir na igreja, porque senão você vai para o inferno. E na igreja? Quem falou que igreja é lugar para as pessoas irem? Igreja não é lugar. Igreja é um organismo indo. Igreja é o corpo de Jesus indo. Não é um lugar para ir. Mas eles têm problema com lugares, né? Com lugares, com coisas. É por isso que eles vão atrás do Messias, quando o falso Messias se manifestar. Vocês sabiam? Não estava aqui no script, mas eu vou aproveitar e vou dizer para vocês. Vocês sabiam que lá em Tel Aviv eles já vão começar a construir, se as informações não tiverem erradas, tá? Eles já vão começar a construir uma estação de trem, uma ferrovia que liga Tel Aviv a Jerusalém. Já agora, a partir de abril. Por quê? Porque eles estão prestes a começar a construção do terceiro templo. E essa estação que vai receber os povos de todas as nações, principalmente de 70 nações, em que há muitos judeus espalhados, e que quando o templo estiver pronto, eles irão, né? E Israel receberá a multidão em Tel Aviv, e Tel Aviv está preparando para encaminhar esse povo de uma forma mais rápida até Jerusalém. É só pesquisar aí, qualquer site aí, até se bobear, o UOL vai falar aí da ferrovia que vai ser construída de Tel Aviv a Jerusalém. É, uma extensa ferrovia aí. Louco desse jeito, as coisas se cumprindo, e eu posso falar uma coisa para vocês? Os religiosos vão, todos eles vão. Porque eles gostam desse negócio, de lugar, de coisa. Ó, tá assim de gente. Eu não deveria estar falando isso, mas já tô falando. Tá assim de gente indo para Asbury. Até hoje lá. No grande avivamento que tá acontecendo. Louco assim. Porque os religiosos estão à espera de coisas exteriores. Sempre. Sempre foram assim e sempre serão. Agora, a espera do que eles estão aguardando se manifestar e acontecer, eu não sei. Espera do que a gente já não tem? O que os religiosos buscam que a gente já não tem em nós e que a gente já não vive? Eles estão buscando curas, mas nós já vivemos. Saúde plena. Eles estão atrás de uma, sei lá, do quê? A gente nem sabe o que é. Que avivamento que está para acontecer, que já não aconteceu com a vinda daquele que pode nos reavivar, e aquele que nos fez reviver e ressuscitar em Cristo Jesus, se não foi essa matéria que nós já estamos dizendo aqui, que é a própria vida de Jesus em nós. Está entendendo como é que é tudo diferente? A vida de um religioso nada tem a ver com a vida que Jesus disse que se manifestaria quando ele chegasse. É uma eterna espera, né? Uma eterna Eles vivem espera. na espera. E espera de coisas e fala de muita coisa. Revela muita coisa errada. Ó, não é do lado de fora, é do lado de dentro. Não é futuro, já foi. Para nós já é passado, há 2000 anos. Já é agora. Né?
Não há nada para acontecer que ainda que já não aconteceu. Eu vou atrás do que se eu já possuo. Como posso dizer? Eu respondi até alguém que falou, né, em problemas financeiros aí no Stories. Eu falei, por que você busca como se você já não tivesse? Por que você ainda busca como se você não tivesse, né? Olha, revela tanta coisa, queridos, tanta coisa, que a gente até se perde aqui, né? Quer dizer, coisas são melhores do que nós? Revela isso também. Revela que lugar é melhor do que pessoas. Olha, é tanta coisa que a gente precisa até fechar aqui, né? Um pouco para a gente avançar, senão a gente vai abrindo, a gente vai desnudando as mentiras e as falsas crenças ou crenças limitantes que sempre impediram e continuam impedindo as pessoas de viverem aquilo que elas já receberam. E elas, mais do que receberam, porque fica tão pequeno as nossas palavras, porque até o que a gente fala de melhor ainda fica pequeno comparado àquilo que Jesus realizou. A cruz é muito maior, né? O seu sacrifício, a aparição dele ali de forma com essas vestes talares, elas nos dizem muita coisa. Não é nem sobre nós ganharmos coisa alguma, mas é sobre ele ter nos tornado com a vida que ele depositou em nós. É a nossa própria vida que pode produzir alguma coisa agora. E não é sobre não errar, como ainda um religioso pode pensar, no sentido de que, mas agora que ele nos transformou, agora a gente não peca, né? Olha a mentalidade sempre tentando puxar para o erro. Não é isso, não é sobre erro, pecado. Jesus não tem problema com erro, Jesus não tem problema com pecado, Jesus não tem problema com nada disso. O que ele quis nos possibilitar era viver e produzir as coisas boas que ele produz. Não é sobre não produzir mais coisa errada. É sobre produzir o que ele tem condição de produzir. É outra parada que, em nome de Jesus, entenda isso. Mas além deles não quererem receber o entendimento de que podem produzir coisas substanciosas e poderosas de outra ordem e de outra esfera, no máximo que eles ainda conseguem entender, o sistema permite entender, que permite que, assim, nos transformou, não eram coisas, mas agora a gente tem que viver uma vida santa, né? Justamente porque agora o abacateiro consegue produzir abacate. Então, não é nem isso. Se eu falar para vocês que eu tô suando aqui, vocês acreditam? Tem coisa que eu não consigo falar, mas eu sei que vocês estão entendendo tudo, porque quando termina a minha ministração, as minhas palavras se tornam insuficientes. Continua a ministração de Jesus no coração e na vida de vocês. Só Ele pode produzir em vocês o que eu não consigo produzir. Uma coisa que eu percebo, assim, licença um pouquinho mais tempo, a respeito do que você falou ali, principalmente da eternidade, de entendermos ou não, quando a gente cessar de tentar entender tanto e conseguir nos entregar para que aquilo que foi registrado no nosso espírito possa produzir, né, aquilo que nós aprendemos, aí então a gente vai estar se abrindo para viver as coisas que Ele quer para nós e para darmos as aberturas necessárias, né, Peterson? Eu tenho notado isso. Você ficar ali batendo, lendo 2, 3 vezes tentando entender, mas sem abrir o seu coração. Então, quando eu vou fazer algo assim, não que eu seja melhor que ninguém, eu sempre me abro totalmente para Ele. Digo, vem em mim que eu estou facinho. E vou vivendo aquilo que Ele tem para mim. E é uma delícia. Porque ele é preciosíssimo e ele vai testificando no nosso coração. Quando eu vou ensinar um pouco que eu sei, eu sempre já me conecto na pessoa e registro no espírito. Porque daí no tempo certo o Senhor vai nos lembrando, o Pai vai nos lembrando, o Espírito Santo vai nos lembrando. E isso tem me ajudado bastante, tanto quanto ensinar, quanto aprender, né? Isso. É simples, ó. Nunca foi sobre o que era ruim, ou que não podia ser feito.
A tristeza de Jesus não é sobre o que o homem produzia de ruim, mas era o que ele não podia e não tinha condição de provar nem de coisas boas, porque coisas boas ainda é terreno. É sobre o que o homem estava perdendo do eterno. Sim, e vem da religiosidade. Do sobrenatural. Então a vida dele em nós veio agora e está. Estamos vestidos das suas vestes, da sua vida, da sua luz, da sua substância. É por isso que os demônios, quando se manifestam nas pessoas, muitos deles manifestam de olho fechado, porque eles veem quem nós somos no reino do Espírito. Eles veem a gente assim, aceso, como luz, como de fogo, e não é aquele fogo vermelho, laranjado, feio, não. Porque eu já estive já quando Jesus apareceu para mim, ele brilhava como uma luz azul. Ó, me arrepiou de cima embaixo agora aqui. Eu sei como é a luz, porque eu vou usar essa expressão errada, mas para vocês entenderem. Eu já estive lá. Né? Na verdade, não estive, nós estamos e você está. Então precisa se tornar consciente da substância e sair desse lugar que parece que é físico, mas não é, é sombra. Aqui é sombra e figura das coisas celestiais. Tá? Mas o religioso, ele é terreno, ele é letrista, ele é limitado, né? Ele tem um modelo, ele põe em condutas, ele limita as coisas terrenas, mas nunca foi sobre o que é terreno. O que mais nos deixa triste é ver que as pessoas estão com medo de Jesus, né? Estão com medo. E ele é amor, né? Exato, e foi o que a gente falou na aula passada, né? Sobre ele se aproximar de nós. E assim como ele nos tornou a sua imagem e semelhança, ele continua tendo a nossa imagem e a nossa semelhança. E isso soa como uma heresia aos ouvidos de quem ainda é terreno, reconhece que as coisas terrenas são pequenas e se vê ainda como terreno. É por isso que ele vê um Deus longe, porque se vê ainda pequeno, né? E aí o verso 6, ele diz assim, ó, e ele também foi mediador de superior aliança, instituída como superiores promessas. Por quê? Se eu estou agora numa superior aliança, como que eu vou viver baseado numa mentalidade de uma aliança inferiorizada? E ele diz superiores promessas, porque aquilo que era promessa, para nós já não é mais promessa. Promessa para eles era o quê? O que ele falava? Ele falava de saúde, ele falava de prosperidade, né? Lembra do Yahvé, né? Do Jeová Rafá, que é o Deus que cura? Porque o povo queria ser livre das enfermidades, né? Lembra do Jiré, que era o da provisão? Lembra do Sequinu, que era a justiça? E justiça ainda carregam a justiça ainda como sendo na linha do merecimento, né? Mas a justiça é aquela que nos justifica. Então a justiça é aquela que nos dá aquilo que nós não tínhamos condições de alcançar, que era comida para o pobre, que era perdão para o pecador, né? Que era saúde para o enfermo. Isso é justo. É justo que as pessoas recebam coisas que elas não têm condições de receber. Isso é justiça de Deus, né? É a sua bondade, não é a punição segundo a lei. É loucura, queridos. Agora, por que fala então de superiores promessas? Porque aquilo que era promessa, para nós já não é mais promessa. Era realidade. Agora, promessa para nós é aquilo que um religioso jamais vai conseguir compreender, que são as coisas eternas. Tá? É promessa que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É promessa de Deus uma vida melhor. É promessa de Deus a cura do meu filho. É promessa de Deus o casamento com o fulano abençoado, ciclano. Que promessa? Tem nada de promessa mais. Tudo que é terreno, pequeno, existencial, limitado, físico, nem é promessa. Você acha que Deus ia prometer essas coisas? Isso é promessa para quem ainda tem uma cabecinha terrena e limitada. Porque aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito,
de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Olha aí. E de fato, ele repreende-os dizendo: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha só. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Olha isso aqui. Aí ele segue dizendo no verso 10. Eu acabei de ler a primeira parte do 9, vou começar a ler o 10 aqui, ó. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Vocês estão pirando aí que eu tô falando sobre vestes talares? Estão pirando? Porque vestes fala da vida, né? O problema era dentro das vestes que Adão perdeu. Estão entendendo, né? Estão acompanhando, né? Não é sobre alcançar coisas do lado de fora. Olha só, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Agora a mente vai, olha só. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Não era sobre folha, não era sobre cartilha, não era sobre o que estava escrito. Quando ele fala, colocarei as minhas leis na sua mente, no seu, ele está falando assim, ó, eu vou colocar o que eu quero que vocês entendam na mente de vocês. Não era sobre o que ele... Se fosse para entender o que estava escrito, não precisava dessa nova revelação. Era só continuar lendo. Então você precisa dizer assim, ó, a palavra de Deus não é e nunca foi as escrituras, ou nunca foi o texto escrito, mas a vida e o entendimento que vai para além. E quem é que consegue dar isso? A teologia, para nós? O seminário? O doutor em divindade? Que até isso tem no meio religioso. O DD, né? D.D. Doutor em divindade. Até essas... Eu faço uma faculdade, faço uma teologia, eu vou para o céu. Não precisa nem de Espírito Santo. Né? Olha só. Também sobre o seu coração escreverei. O que ele está dizendo aqui? Que a vida, quando ele disse lá em Ezequiel, versículo capítulo 36, e vos trocarei o coração de pedra por um coração de carne. O que ele estava querendo dizer? Que olha só, do jeito que vocês leem, vocês não conseguem compreender aquilo que eu estou dizendo para vocês. Não é sobre obedecer, mas é sobre a vida na morte que vocês vivem. Né? Muito louco isso. Escreverei no seu coração, e de carne, porque vocês terão sensibilidade, vocês terão condição de entender. E aí eu serei, de fato, o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não como se Deus quisesse ser o nosso Deus, mas é porque, de fato, ele está dizendo que vocês vão entender que Deus eu sou para vocês, e eu serei de fato, porque vocês terão compreensão. Agora, olha o 11. O 11 mata aqui. O 11 mata, e aí nós vamos ler só um pouquinho do 9 lá para a gente encerrar. Ó, é porque tem tanta coisa. Tô suando aqui. Deixa eu abrir essa janela aqui, que o negócio tá... Se eu ligar o ventilador, vai fazer barulho. Uma brisinha aqui. Tá que não travou a internet no quarto, né? Acho que dá para eu começar a fazer aqui, eu acho que vai ser melhor. Para imagem e tudo mais. Olha o 11 agora, ele arrebenta com a religiosidade. Ó. E depois que vocês entenderem isso, que no meu coração vai estar escrito as minhas verdades, as minhas leis, ele usa até essa palavra, né? Leis, porque não era sobre leis, né? Ele diz assim, ó, e não ensinará jamais a cada um do seu próximo, nem cada um do seu irmão, dizendo, 2 pontos, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior.
Você tem que conhecer a Deus. Você tem que servir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque você tem que... Conhece isso daí ou não? Nossa senhora, mais claro do que isso aqui. Meu Deus. Meu Jesus. Vocês não vão mais precisar dizer para o irmão de vocês: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Porque a vida, a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim, ó. Vós sois... Eu tô arrepiado aqui, gente. O apóstolo Paulo fala assim, ó. Vós sois carta escrita. Vós sois livro aberto. Vós sois a própria carta escrita. A sua vida demonstra. É por isso que Jesus dizia assim, pelo fruto vos conhece a árvore. Qual é o fruto que depois Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, fruto do Espírito, que é o fruto agora dessas vestes. Aleluia. Oh, aleluia. O fruto é o amor. O amor é o fruto. É pelo fruto que se conhece. Mas é dessa vida, e é esse fruto que é o amor, é o assunto que é menos falado. E eles até tiram sarro, um certo povo aí de direita, da esquerda, quando fala assim, né? E aqui não estou nem defendendo esquerda nem nada. Eu não defendo nada, eu não sou de lado. Eu não sou de lado nenhum. Eu sou do todo, nós somos do todo. Mas eles tiram sarro, como se conhecendo o amor, tirasse sarro de quem também acha que conhece o amor. Mas nenhum lado conhece, porque o amor não tem lado, o amor não é da terra, o amor é do celestial. O amor é a vida eterna. O amor tem substância e ele não vem de quem quer ter, simplesmente. É necessário receber daquele que é o próprio amor. Mas um lado tira sarro do outro, fala assim, o amor venceu, não é o amor que vocês queriam? Então o amor venceu. Como se tivessem esse amor e como se soubessem, falando de um falso amor, que é falso amor, mas como se também conhecesse o amor que eles não têm, porque eles nem falam. O amor é o maior tema da Bíblia, porque o amor é Jesus, mas me responde aí, qual foi a última vez que você ouviu um religioso, um famoso, pregando sobre o tema amor? Qual é o maior tema da Bíblia, Peterson? O amor, mas eles não gostam de falar do amor, porque eles também entendem que o amor é um sentimento. Porque eles também entendem que o amor de Deus é como se fosse de um amor de um pai para com um filho, e não é. Como se fosse de um marido para uma esposa, e não é. Eles também acreditam que o amor é um lado de uma coisa, como a terra entende que é amor, mas não é. Por isso é que falam que Deus é amor, mas é justiça, porque entende que a justiça é uma coisa e o amor é outra. Mas o amor é a própria justiça, que manifesta os benefícios gratuitamente a todos aqueles que não têm condição de receber os benefícios desse amor. Uau. Aleluia. É muita coisa. Vamos tentar finalizar aqui. Aí no 9, ele vai, deixa eu ver que hora que é aqui, que a gente precisa finalizar, né? Tanta coisa. Sabia que ia ser difícil. Ô, T, não vou nem parar a gravação aqui, não tem problema. Pega uma bolachinha para mim, por favor, que eu acho que minha pressão tá caindo aqui, tô muito tempo sem comer. Por favor, pega uma bolachinha, por gentileza. Acho que eu tô mais suando também por causa disso. Comecei a sentir tremer meu corpo aqui, acho que é hipoglicemia. É que eu tô acostumado a ficar sem comer assim, queridos, eu fico muito tempo sem comer. Eu fico um dia inteiro sem comer, né?
Eu tenho facilidade para jejuar porque eu já estou acostumado a ficar sem comer, mas às vezes tem umas quedas assim de hipoglicemia, enfim. Tá saindo virtude. Eu tô sentindo fome agora. Senão eu vou começar a tremer e suar igual um. É terrível, né? Hipoglicemia. Tem um cafezinho lá? Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Então, como? Tanta coisa, né, queridos? Olha só. Vamos ler aqui o Hebreus. Eu anotei aqui Hebreus 9:15. Hebreus 9. Depois você lê com calma na sua casa. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 9. Vocês vão pirar. Vocês vão pirar o que Jesus fez e na revelação que o autor aqui traz para a gente. No versículo 15 do capítulo 9, vai dizer assim, ó. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo, obrigado, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Então, a primeira aliança estava sob o domínio da morte. É isso que ele está dizendo. A fim de que recebam a promessa. A fim de que recebam a promessa. E a eterna herança. E a eterna herança. Olha isso aqui. Esse eterna não é uma herança que dura para sempre, mas é a eterna porque é a substância. Ou seja, ele está dizendo que a promessa que englobava todas as promessas é a herança de substância eterna. Uma vez que nós recebemos essa herança de substância de outra dimensão, todas as promessas nós recebemos junto. É por isso que Romanos, né, tá aqui tatuado, Romanos 8:32 vai falar, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por amor se entregou, não nos daria com ele gratuitamente todas as coisas? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer isso. A fim de que agora, ele entrando e estabelecendo essa aliança conosco, essa superior aliança, nós recebêssemos a promessa. Então agora ele já coloca a promessa no singular. Não são mais todas as promessas. Que uma vez recebendo essa promessa, que era a vida dele, tudo agora fica resolvido nesse plano terreno. Porque agora é essa vida que nos envolve. Então, da mesma maneira que nós recebemos a promessa no nosso coração, que a proposta é a própria troca de coração, né? Para recebermos um coração que agora é sensível às coisas do reino do Espírito, nós também somos imersos nesse reino, quando ele vai dizer lá, por exemplo, em Tessalonicenses, que nós fomos transportados do reino, do império das trevas. Ele não estava dizendo só de uma vida de pecado, ele estava dizendo de uma esfera terrena, para o reino do Filho. O reino do Filho. Era um reino em outra dimensão. O problema era de natureza e de matéria. Uau! Como é poderoso isso, queridos. É muita coisa. Tem outras coisas aqui, mas não vai dar tempo da gente falar. Tem outras coisas que eu anotei. E eu queria finalizar lendo, então, só Romanos 5. Romanos 5 para vocês. Tô tremendo um pouquinho ainda. Romanos 5 vai dizer assim, ó. Deixa eu abrir lá. Muita coisa aí? Vestes talares ou não? Quem tinha ouvido assim com tanta profundidade? É muito louco, né? A gente pode falar, né, até Jesus voltar, só de vestes talares. Não acaba nunca mais.
Romanos 5, ele vai falar assim, ó, a partir do 13. A partir do 12, ó. Portanto, assim como por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, quem? Adão. Como que entrou o pecado? Ah, eu vou ter que falar isso aqui pra vocês. Nossa, isso aqui é tão bom. Mas eu vou ler o texto primeiro. A morte, né? E aqui ele colocou a morte aqui entre duas vírgulas, né? Apesar de que no grego não tem vírgula, mas dá para entender dessa forma também, ó. Assim como por meio de um só homem entrou o pecado, vírgula, a morte, vírgula. Então, esse pecado é o quê? A natureza. Ok? A vida da morte. A vida da morte começou a viver no homem. Tá entendendo? A morte começou a reinar. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que os homens produziram por causa da natureza. É isso que está dizendo. Porque até o regime da lei porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, ó. Até ao começo da lei. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Quem está entendendo? Mas havia pecado? Havia morte? Havia. Mas eles não tinham se dado conta ainda. Quando é que eles começaram a se dar conta? Quando a lei, anota essa palavra aí, ó, avultou. Tá lá no chat, ó. Avultou. Vamos pular lá para o verso 20. Se vocês não estiverem entendendo, eu explico mais detalhadamente, tá? Ó. Sobreveio a lei, Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse. Desculpa. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que ele está dizendo aqui? O que significa avultar? Avultar significa começar a dar as caras. Tá? O pecado começou a se mostrar ser pecado, começou a ter, vamos dizer assim, começou a ter relevo, tá? É porque avultar significa trazer sombra. Avultar significa começar a dar silhueta, começar a trazer vultos. Tá entendendo? Mas ele está dizendo assim, ele está dizendo justamente que a lei começou a trazer tato, começou a trazer sombra do que era errado, do que era uma vida que fazia mal para o homem, não porque Deus se importava com o pecado, quem está entendendo? Mas a lei não foi suficiente para trazer a vida, então nunca foi sobre ordenanças, mas foi sobre a falta da vida de Jesus que Adão abandonou lá no Éden. E são essas vestes talares que o sumo sacerdote compra novamente, tendo condição de cumprir a lei, e devolve a nós essas mesmas vestes de santidade. Está entendendo? É por isso que santidade, a gente termina aqui, santidade nunca significou coisas que a gente pode fazer, ou melhor, coisas que nós podemos fazer de corretas nessa terra, né? Pelos meios terrenos, para que possamos, então, estar aprovados, mesmo depois de recebermos essa vida santa em nós agora. Não é sobre o que nós agora produzimos, mas é sobre a vida dele em nós, que nos torna também do mesmo tipo e da mesma matéria que ele é. A substância em nós, que tem condições de produzir, não coisas boas na terra, mas tem condições de produzir e de experimentar do que é celestial, de
provando de maiores promessas e de superiores promessas. Não daquilo que a gente ainda fica tentando buscar. Saúde, uma melhor condição de vida, dinheiro, blá blá blá, blá 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 blá. E todos os blá blás que vocês podem ainda, porventura, ainda chorar, ou desejar, ou sofrer, ou querer. Não. Nem mesmo produzir coisas boas que possam ser apontadas como um merecimento, ou ajudar alguém, ou isso, aquilo, outro, ou dar comida aos pobres, blá, blá, blá. Não. Isso faremos naturalmente, porque essa é a vida em nós agora. O viver pelo outro. Mas aqui nós estamos falando de algo superior. Então anote aí, vestes talares estava representando e representa para nós a vida que é separada, porque agora nós somos de outra ordem. Então nunca foi sobre nós entrarmos na presença de Deus, como o sumo sacerdote fazia e como ainda as igrejas ensinam, igrejas que eu coloco entre aspas, né? Nunca foi sobre entrarmos na presença de Deus. Quem já ouviu essa aí também, né? Ai, vamos entrar na presença. Ué, mas por acaso você saiu dela quando? Você sai dela de vez em quando? Pra você entrar na presença? Eu estou vestido das mesmas vestes que Jesus. Né? Nunca foi sobre o que nós devemos fazer aqui. Não era sobre alguma realização aqui ou acessá-lo aqui. Não. Era sobre voltarmos para lá. E aí eu uso essa expressão voltar para lá, porque aí fica a linguagem limitada, né? Que na verdade nem é lá, é aqui mesmo. Parece contraditório, né? Mas você falou que não era aqui, Peterson. Aqui, terreno. Mas aqui, no reino do Espírito. Quem está entendendo? Que eu não consigo falar. Ok? Vocês gostaram aí? Então nunca foi sobre coisas erradas aqui e nem coisas certas aqui. Nem uma vida errada por não obedecer aqui e nem agora por obedecer e ter a possibilidade de obedecer aqui e fazer coisas aqui. Não, não. Nunca foi. Nunca foi nada sobre isso. A vida com Jesus é sobre o homem que tinha saído do reino do Espírito e agora Jesus pegou ele e colocou ele lá no reino do Espírito de novo. Peterson, aula sobre vestes talares, é só sobre isso. Não é sobre pode ou não pode, pecado ou não pecado, o que eu devo ou o que eu não devo, coisas terrenas, família do ponto de vista terreno, não. Evangélico, norma, modelo de se viver, blá, blá, não é nada sobre isso. Nunca foi sobre nada e continuará não sendo. É sobre não nos preocuparmos nem com as coisas boas dessa terra. Porque essas coisas boas dessa terra também já não valem nada. Eu tenho todo o dinheiro do mundo, você também tem todo o dinheiro do mundo. O dia que você entender isso que eu tô dizendo, parece louco isso que eu tô dizendo. Parece até patético para quem não tá no mesmo espírito. O dia que você entender, o dia que eu entender, também eu falo para mim, todo o dinheiro do mundo se manifestará. Todo o dinheiro do mundo nós vamos tomar, porque tudo aquilo que Satanás roubou no mundo e do mundo em Adão, Jesus tomou todas as coisas e nos deu a nós. Nem nada mais é pecado. Tudo aquilo que era pecado agora passa a ser santo. Porque Jesus tomou e transformou todas as coisas. O que era pecado na mão de um abacate, um abacateiro, agora passa a ser santo só porque está nas nossas mãos. É louco isso aqui. Você tem que entender o que eu não consigo te falar. Eu posso ficar aqui, blá, 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 e não vai resolver nada. Já falei até demais, já. 1h30 falando, já chega.
Vou ficar remoendo porque a gente só consegue ficar repetindo. Não, é sobre o que a gente agora tem condição de produzir do celestial, trazer do celestial para cá. Eu chamo a existência. Vem esse recurso agora, em nome de Jesus. Anjo, traga para mim agora e ponha na minha mesa. Em nome de Jesus. Da mesma forma que eu libero sobre a sua casa e sobre a sua vida contas pagas. É louco assim. Dinheiro aparecendo no seu bolso. Comida aparecendo na sua geladeira. A saúde se manifestando aí agora, desse jeito. O seu marido vai acordar assim, mudado, transformado, porque durante a noite ele vai ser tocado pelo anjo que vai entrar, se manifestar no quarto dele e vai transformar a mente dele. É aquilo que a sua boca fala, é aquilo que você produz. Se a sua boca, se você é uma bananeira e você abrir a boca, ela vai produzir bananas. Tá entendendo? Crer e se falar, que se manifestará aquilo que se diz, porque nós temos o mesmo poder do tipo de Jesus para falar e produzir aquilo que a fonte agora carrega. Peterson, como que eu faço? É com a boca. Porque vós fostes revestidos de poder. Com as mesmas vestes, com a mesma vida. Nós estamos nele e ele está em nós. Ele foi o sumo sacerdote que produziu muito mais do que apenas uma consciência religiosa que acreditava que precisava ser perdoado de algo, ou de erros para merecer alguma coisa. É por isso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram ainda o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas nós estamos sendo, e vamos provar, porque a nós tem sido revelado todas as coisas pelo Espírito. Até esse texto aqui eu gosto de citar, que é o texto de 1 Coríntios 2, né? Deixa eu ler aqui para vocês rapidinho, ó. O texto aqui é muito bom. 1 Coríntios 2, o verso 9 vai dizer assim, ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto, ele é um texto clássico e que o sistema religioso gosta de citar muito. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, oh aleluia, oh glória, oh... Mas sempre nessa espera, nunca vão viver. Nossa, Peterson, que maldade, não profetiza assim. Não, eu não vou viver porque não há coração aberto para aprender isso. E aí eles param só nesse versículo, porque eles acreditam que é Deus lá. Lembra do Deus lá? E nós aqui? O mesmo modo velho de pensar. Então eu espero que Deus possa fazer algo caso eu mereça. Essa é a mentalidade. Só que eles esquecem e eles nunca leem o versículo seguinte, que é o versículo 10, que diz assim, ó, mas Deus nolo revelou, ou seja, nos tem revelado pelo Espírito. Porque o Espírito, não a letra, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? Uau! Aleluia. Você tem que entender que você foi revestido da mesma vida, mesmo tipo de matéria de Jesus. Vida eterna não é uma vida que dura para sempre. É uma vida que é de outra ordem. Vida, no grego, quando ele fala de nascer de novo, né, a vida de Deus, é zoe. A gente já falou bastante sobre isso ano passado, né? Zoe significa vida do tipo de Deus. Você tem a Zoe, e a Zoe em você te torna tal qual ele é, para que você viva as coisas eternas, que você viva no sobrenatural.
todos os dias. Você precisa se tornar mais consciente todos os dias dessa vida que te habita, tirando os olhos daquilo que é passageiro, tirando os olhos da necessidade, tirando os olhos das circunstâncias, tirando os olhos daquilo que você acha que você não tem, porque você tem no reino do Espírito, porque não é aqui que se manifesta, começa lá, e não é nem lá, né? É lá. Você tem que tirar de dentro. Peterson, como eu faço? Fale como as coisas são. Viva como as coisas são. Essa é a nossa aula. Vestes talares. Aprenderam alguma coisa ou não? Vamos tirar nosso print? Que coisa linda. Louco, Tava né? bom. Muito bom, né? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou finalizar então aqui a aula, só para eu poder mudar de câmera e poder me pegar meu celular aqui para a gente tirar o print. Vou encerrar a gravação agora, tá bom? Só antes de encerrar, semana que vem vai ser muito poderoso a continuação das vestes talares. Nós vamos falar por que, né, que não cobriu os pezinhos, né? E por que que os pés dele é como um latão reluzente, como saído da fornalha. É louco.